Graça e paz da parte do nosso Senhor, de Jesus Cristo. Vamos estudar mais um pouquinho? Queria começar sobre um verso de Salmo 119. Vamos lá, para nós começarmos. Salmo 119. No versículo 11, a palavra do nosso Deus diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o salmo maravilhoso, o maior salmo que existe no livro dos Salmos, 119, no versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É o que nós estamos fazendo, né? Guardando as palavras do nosso Deus, nosso coração, para não pecar contra esse Deus santo, santo, santo. O tema do nosso estudo é conhecendo Deus Trino, Criador e Soberano. Antes de nós começarmos ao estudo do livro do Joel, com o tema Por quem Cristo Morreu, como eu disse nos últimos dois estudos, nós teríamos que conhecer primeiro a pessoa da Trindade, né? Que é um dos, como eu disse, é um dos estudos mais, ou o maior deles, né? Mais dificuldade que temos para explicar. É difícil de explicar realmente. Eu creio porque a Bíblia me diz sobre as três pessoas. E aí você poderia perguntar, mas você fala sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo, mas você diz que só existe uma essência. Então, como é que é isso? Então, como é que você pode me dizer isso? Na verdade, eu não posso. Quem faz isso é a própria palavra de Deus que nos revela, né? Essas são as três pessoas distintas, mas são únicas, verdadeira e eterno Deus. Mas você poderia me explicar isso no versículo bíblico? E é para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos então conhecer sobre a unidade de Deus, como um Deus único, como a Bíblia Sagrada nos descreve. Vamos lá, iremos falar sobre 11 versículos bíblicos, sobre a unidade de Deus e sobre a pluralidade de Deus. E essa pluralidade de Deus é que nós temos que conhecer como as pessoas distintas da Trindade, e aí para nós começarmos a entrar dentro dos agentes da nossa salvação. Vamos lá no conhecer primeiro o livro de Gênesis, que é um livro que fala sobre o começo de tudo, né? Começo do mundo, começo da raça humana, o começo do pecado, também o começo da promessa, em Gênesis 15, o começo da família, o começo da civilização, da nação israelita, do mundo. Desse livro que fala sobre, apresenta Jesus Cristo como nosso Salvador do mundo, capítulo 1, vamos ver aqui como se Deus se apresenta. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia descreve que existe um Deus. Ela não vai explicar Deus, ela faz uma afirmação que esse maravilhoso Deus existe. Ele criou o céu e a terra. Um outro versículo bíblico, ou no outro livro do Deuteronômio, também vai explicar sobre a unidade de Deus. Já lemos esse versículo, mas vamos dar continuidade. Para nós massificarmos bem a nossa mente com coisas do alto. Diz assim no versículo 4, Deuteronômio 6, 4. Deus falando com o povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é
o único Senhor. Só existe um só Senhor, um só Deus. Mais um versículo bíblico, o livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo João, capítulo 1, versículo 13. Aqui é uma demonstração da revelação de Deus para o seu povo, para aquele que Deus o chama. E ele fala que não é mérito nenhum humano. Vai falar que ele se revelando àqueles que estavam em trevas. Ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse Deus não foi mérito nenhum de homem algum, mas sim a revelação do Espírito Santo, aqueles que Deus os chama. Vamos agora ver João 10. O livro de João é simplesmente espetacular. São praticamente 1, 2, 3, 4, 5 palavras, né? Quando Deus fala sobre aquele que Deus Pai tinha como presente e deu para o seu filho. E aí ele fala que ninguém arrebata da mão daquele a quem o deu. No versículo 30 do capítulo 10 de João, fala que assim: eu e o Pai somos um em essência, um em substância, um só Senhor. Também no capítulo 14, estamos vendo a unidade de Deus. 14, de 8 até o 10. Até o 10. Aqui ele tá, esse capítulo fala do conforto, né? Fala do consolo daqueles que esperam em Deus. Quando Filipe ele expressa a sua incerteza que quer conhecer o Pai, aí Jesus Cristo vai explicar quem é esse, aquele que ele fala e aquele que está com ele. Ele diz assim no versículo 8: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra ao Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostre-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então aquele Filipe é aquele que presencia essas palavras verdadeiras. E logo depois ele vai falar com Natanael, o seu amigo, e diz para Natanael: Natanael, encontramos aquele a quem o Moisés e os profetas diziam que viria. Ele veio de Nazaré. E aí o Natanael fala: o que pode vir de bom de Nazaré? E aí, ao se encontrar com Cristo, Cristo fala para ele: hoje mesmo, Natanael, te vi debaixo da figueira. E aí ele se espanta e fala: Senhor, tu é o meu mestre. Aí Cristo fala: você crê em mim só por isso? Verá coisas maiores. Irá ver os anjos de cima a baixo glorificando o Filho de Deus, que era ele mesmo. Também esse então são os versículos, são 1, 2, 3, 4, 5 versículos bíblicos que falam sobre a unidade de Deus. Agora eu vou mostrar a vocês a pluralidade de Deus. Deus na sua diversidade, Deus nas 3 pessoas da Trindade. Também no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, aqui fala sobre quando Deus faz ao homem, né, a sua imagem e semelhança. Preste atenção no pronome. Diz assim no versículo 26. Também
Disse Deus: façamos o homem, façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então essa era uma operação de Deus, que o homem iria reinar sobre tudo aquilo que pertencia a Deus, ele iria gerenciar. Então aqui nós estamos vendo a pluralidade de Deus em relação a fazer o homem à imagem de Deus. Vamos também ver agora no profeta Isaías 61, quando essa porção Jesus leu também lá no templo, quando ele foi visitar. Aí ele diz, no 61, no versículo 1, ele vai falar das três pessoas. O Espírito do Senhor, Deus que está sobre mim. São três pessoas. O Espírito do Senhor, Deus, está em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Esse era eu, esse era você, essa era a igreja. E vivíamos quebrantados, fomos curados, vivíamos algemados e Ele nos libertou. Quem fez isso? Deus, a Trindade, as três pessoas da Trindade. Vamos ver agora no livro de João. Você vê bem como é que tem João, né? João é um livro sensacional. Os outros não são, mas são, sem dúvida que são. No capítulo 14, versículo 16 e 17. Até o 17, depois o 26. Diz assim, ó. Ele falando que o Consolador iria fazer. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai. Cristo rogará ao Pai. Duas pessoas. Ele vos dará outro Consolador. Terceira pessoa. A fim de que esteja para sempre convosco. Quando? Até quando, Marcelo? Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É um versículo maravilhoso, consolador. E no versículo também 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome. Pai enviará o Consolador em meu nome. Três pessoas. Esse ensinará todas as coisas que vos lembrar, diz. Tudo que vos tenho dito. Então, como que eu vou lembrar? Se hoje Deus não está mais em corpo perecível, um corpo que sente dor, sede, através da Escritura Sagrada. Quem vai fazer lembrar? O Espírito Santo irá nos fazer lembrar as verdades de Deus. Então, estamos falando sobre a Trindade e a pluralidade de Deus. Outro livro de Mateus, capítulo 28, fala sobre o batismo, né? Todos nós conhecemos, mas vamos estudar devagarzinho. 14 minutos, Mário Sérgio. No versículo 19, diz assim: ides, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um versículo para dar-nos, solidificar, dar-nos condições de sabermos que existe a Trindade. Vamos ver 2 Coríntios, 2, capítulo 13, versículo
13, quando fala da bênção apostólica, né? No final da carta, a saudação, a bênção, diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 3 pessoas. E para terminarmos, 1 João, a carta de João foi escrito junto, mais ou menos praticamente quase junto com o Evangelho. Primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 7, vai falar sobre os testemunhos no céu. Ele vai falar também das 3 pessoas. Diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes 3 são um. Então, o Pai, a Palavra, que é encarnada, que foi encarnada, que era Jesus Cristo, e o Espírito Santo, são um. Então, esses são os versículos que falam sobre a pluralidade de Deus. Eu queria fazer uma citação, uma expressão, um dos pais da igreja, que ele fala sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: o Pai não é ninguém, não é gerado nem procede. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É maravilhoso, né? O Pai jamais existiu sem o Filho e sem o Espírito, pois todos os 3 são coeternos, uma só essência. A sua natureza é indivisível. Elas compartilham e é simplesmente eterno, indivisível. Então, irmão, não há primeira pessoa nem a última pessoa, pois todos são um só Deus, em verdade, em poder, em amor, em bondade, em misericórdia. E esses 3 são um. Então nós estamos entendendo a unidade de Deus revelada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então vemos a pluralidade de Deus revelado pelo Espírito Santo nos 66 livros. Eu quero agora agradecer a Deus. Temos 17 minutos. Como eu disse, eu não quero falar muita coisa, não dar muita informação, né? Porque a nossa igreja, nós somos muito suscetíveis aos erros, muito suscetíveis ao engano, muito suscetível ao esquecimento. E nós vamos tentar fazer com que o estudo seja um estudo curto, mas com bastante conteúdo, tá bom? Eu queria agora orar junto com vocês, com a igreja, para que possamos no próximo estudo, nós vamos falar sobre a história da redenção, a história da nossa salvação. A gente vai ver a história de Deus nas pessoas da Trindade, com se distingue a redenção, a salvação através das 3 pessoas de Cristo. No livro de Efésios é uma citação maravilhosa e nós iremos estudar um pouquinho sobre isso. Agora eu quero orar. Pai, queremos te agradecer, Pai, por um dia espetacular que tu nos deste. Obrigado por estar junto conosco. Tua palavra diz que nunca nos deixaria. Pai, em nome do teu Filho amado e pelo poder do teu Espírito, faz-nos lembrar das tuas verdades, que possamos realmente aprender de ti, não do homem, Pai. Peço também pela minha igreja, pelo meu pastor, pelo conselho da igreja, por todo aquele que faz parte do teu reino ali naquela igreja. Mãe, a igreja da Macapá, Pai, nos ensina as tuas verdades. Para aqueles que vierem até nós, necessitando das tuas verdades, sejamos realmente o sal e a luz do mundo, como embaixador da tua palavra. Queremos te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado e fiquem com Deus.